Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o meu médico, doutora Crísio, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Botox. Doutora Crísio, faz uma breve apresentação sobre você, sobre o seu trabalho. Tá. Importante assim, todo paciente que vai procurar um cirurgião plástico é realmente ver se o cirurgião plástico ele é membro da Sociedade de Cirurgia Plástica, porque a gente tem muitos profissionais que estão fazendo cirurgia plástica e não são credenciados. Então assim, é super simples na verdade. Você só apenas acessando o site Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se o nome do médico estiver lá, esse médico está capacitado para fazer a cirurgia. Tá? No caso hoje a gente vai falar sobre Botox ou toxina botulínica. Né? Eu, na verdade, fiz 3 anos de cirurgia geral, depois 2 anos de cirurgia, 3 anos de cirurgia plástica, isso faz 6 anos, e depois eu complementei com mais 2 anos de cirurgia crânio-maxilofacial. Então, assim, tem um total de formação pós-faculdade de 8 anos. Então, assim, os médicos que são credenciados, que estão no site da sociedade, eles têm no mínimo 5 anos de residência. Então, todos eles estão capacitados a fazer um procedimento, uma cirurgia. Tá? Então, hoje, como a gente vai falar sobre Botox, a gente vai dar algumas dicas, falar algumas curiosidades do site da Ingrid, que algumas seguidoras delas pediram. Então, a gente vai dar essas dicas, como vai ser bem importante para esclarecer para o pessoal. Então a gente vai na primeira pergunta, assim, vamos entender o que seria, né? O que é o Botox? Porque essa também era uma dúvida minha. Eu pensava que era o seguinte: quando eu tiver uma certa idade eu coloco. Mas eu vi que já passou o tempo, que eu tô até com umas linhas de expressão. Eu pensava que eu sou nova, mas não, você pode começar já a usar o Botox. Você pode falar assim pra gente o que é o Botox? Sim. O Botox, na verdade, ele é uma toxina que ele se liga à musculatura e paralisa o músculo. Então ele evita que tenha ação muscular. Tá? Então assim, onde é que é o objetivo para a gente usar o Botox? Usar o Botox onde a gente tem rugas de expressão. Rugas que aparecem quando tem a contração muscular. E a gente vai paralisar o músculo, com isso não tendo a contração, não aparece a ruga. Ou seja, uma ruga que é dinâmica. Se ela é dinâmica, quando a gente paralisa, ela não vai aparecer. A gente já tem uma ruga no estágio avançado, que é uma ruga que é estática. Mesmo sem o músculo estar movendo, essa ruga ela aparece. E aí a gente já precisa de um outro tratamento. A gente faz o Botox para paralisar a musculatura e usa um preenchedor, um ácido hialurônico, por exemplo, para preencher o vínculo, para preencher a ruga. Tá? Então o Botox, a principal função do Botox é paralisar a musculatura. E a gente usa muito Botox no terço superior, tá? Que é na testa, nessa região entre a sobrancelha, que é a glabela, e nos pés de galinhas, que é na região orbicular lateral, que são as principais indicações do Botox na face. Tá? Isso que a gente vai fazer com a Ingrid daqui a pouco. Vocês vão ver tudinho. Doutora Crísio, a primeira pergunta que muita gente fez é a seguinte: tem idade ideal para começar a usar o Botox? Na verdade não tem uma idade pré-definida e pré-estabelecida. O objetivo é você começar o tratamento com Botox quando estiver aparecendo os primeiros sinais de rugas. Tem paciente que com 25 anos já começa a aparecer os primeiros sinais. Paciente com 38 vai começar a aparecer. Então o objetivo é a gente tratar essa ruga antes que ela marque a pele, entendeu? A gente paralisar o músculo, fazendo com que a ruga ela não fique uma ruga profunda. Então aquela ruga que aparece muito com a contração muscular, quando a gente começa a aplicar a toxina, algumas vezes até precocemente, a gente evita com que a ruga marque a pele e fique aquele aspecto de papel amassado. Então, se amassou o papel, depois que você esticar ele é complicado. Então, a gente evita com que dê esse aspecto. Entendeu? Esse é o objetivo do início do tratamento. A segunda dúvida é quanto tempo dura o Botox? E quando eu voltar aqui, vamos dizer assim, para fazer um retoque ou fazer novamente o Botox, é a mesma quantidade que usa? É menos? O Botox, assim, ele tem um efeito que o fabricante diz que dura de 4 a 6 meses. Não é que com 4 meses acabou totalmente o efeito. Com 4 meses ele começa a movimentar a musculatura e com 6 meses, normalmente, a musculatura volta toda ao normal. Tá? Acontece que tem pacientes que têm uma atividade física muito forte, que pegam muito sol, que são surfistas ou que fazem aqueles crossfit na praia, funcional na praia. Então esse paciente ele tem um estímulo muito grande dessa musculatura
uma vascularização muito grande. Esses pacientes podem durar um pouco menos. Mas, numa forma geral, realmente o Botox dura de 4 a 6 meses. E voltando à sua pergunta, quando o paciente volta 4 meses depois, a dose é a mesma, ele não vai aumentando. Tem muita gente que acha que o Botox pode causar uma tolerância e aí eu vou ter sempre que aplicar mais, e não existe isso. O Botox se aplica a nossa dose, geralmente a ampola de Botox ela vem com 100 unidades, para cada paciente a gente aplica 50 unidades. Homens que têm músculo muito forte a gente pode aplicar um pouco mais, mas geralmente mulher com 50 unidades é suficiente para o tratamento. Ótimo. Outra questão são os homens, que a gente pensa em tratamento estético, liga logo a mulher, né? Hoje em dia está mudando isso. E a procura dos homens está aumentando? Ainda tem um certo receio? Ainda tem um pouco de preconceito, mas isso está mudando muito. Assim. Hoje no meu consultório eu já devo atender em torno de 20% de homens. Antigamente era 3%, 2% quando atendia. Então assim, os homens estão buscando cada dia mais a cirurgia plástica e também buscando os procedimentos auxiliares, que é o preenchimento, que é o Botox, são peeling, laser. O homem está cada dia mais ficando vaidoso e querendo cuidar da aparência. Existe alguma contraindicação? Não, a contraindicação do Botox tem algumas, né? O paciente estiver grávida, estiver amamentando, tal, isso realmente não pode fazer. E basicamente, se o paciente estiver tomando alguma medicação que impeça fazer o tratamento, por exemplo, o paciente tem problema de coração, que toma S, que tem uma chance maior de sangramento, então é melhor que ou suspenda essa medicação por 7 dias para fazer o procedimento, ou não faça o procedimento. E aí vai pelo risco, né? Se, poxa, eu estou tomando AS, o risco maior de eu ter um problema no coração, então eu não suspendo a AS e não faço o Botox. Mas se tem essa possibilidade, suspende o anticoagulante, alguma coisa assim, essa medicação, e aí depois faz o tratamento sem problemas. A gente sabe também que o Botox seria usado para o tratamento de sudorese, né? Certo? O pessoal aplica nas axilas. É o mesmo tipo de produto? Isso. O Botox ele só tem uma apresentação, tá? O Botox que eu uso é o Botox da marca Botox mesmo, que é da Allergan, um laboratório que faz. E a diferença que ele tem é de apresentação de 100 unidades e um frasco de 50 unidades. Para axila é o mesmo produto, não muda nada, o objetivo é diminuir a produção de suor local, tá? E também o efeito também dura de 4 a 6 meses e pode ser aplicado quantas vezes for necessário, não tem problema quanto a isso. Uma última questão, que eram muitas, eu aconselho vocês a virem aqui, que ele explica muito bem, super articulado, mas a última é de uma pessoa que trabalha com design de sobrancelhas. E ela quer saber, a dúvida é a seguinte, se ela pode arquear um pouquinho, levantar as sobrancelhas com Botox. Isso é uma dúvida muito comum no consultório, assim, o paciente que procura o Botox não por causa de ruga, porque ele quer subir a sobrancelha. Então isso é eu sou muito procurado por isso. Na verdade, o que a gente faz com o Botox? A gente não faz com que o músculo, a gente não força a sobrancelha a subir. A gente usa as ações musculares para ter o efeito que a gente quer, tá? Vamos imaginar na testa, tá? Que a gente tem um músculo frontal, que ele é um músculo que sobe a sobrancelha, normalmente. Então a gente paralisa o meio da testa, paralisa essa região, paralisa o músculo orbicular, que é um músculo que abaixa a sobrancelha, e deixa funcionando o músculo lateral frontal, que aí ele dá uma arqueada na sobrancelha. Então assim, você usa a ação muscular a seu favor, dependendo do que você quer. No homem, por exemplo, ele não quer que suba a sobrancelha, senão fica um aspecto feminino. Então ele não quer que tenha essa arqueada. Então a gente paralisa a testa inteira, o músculo frontal por completo, e aí a sobrancelha se mantém, ela não dá uma arqueada. Então assim, a gente consegue usar, conhecendo bem a anatomia do paciente, os pontos que a gente vai paralisar e ter o efeito desejado com a toxina. Super interessante, eu mesmo não sabia. Então agora nós vamos ver como é o procedimento em si. Eu vou lá para a mesa, levar a injeção na testa e vamos lá. Uma foto para a gente ver o efeito da toxina, tá? O Botox ele tem um efeito que ele começa a paralisar a musculatura de 5 a 7 dias. Então ele começa. Então a gente, daqui a uma semana que a gente vai ter o efeito dele mais ou menos. Então hoje a gente só faz os pontos, semana que vem a gente vai ver, tá? Então uma foto normal, séria.
levantando bem a sobrancelha, cara de braba, sorrindo. Anestésio, tá? E fazer a marcação dos pontos que a gente quer paralisar. Então levanta bem a sobrancelha, bem mais forte. Isso. Praticamente nada. Aplicação da toxina, né, Botox, e a gente tem recomendações. Ele paralisa a musculatura em torno de 7 dias. Com 7 dias eu revejo meus pacientes, então eu quero que você volte aqui na semana que vem para a gente ver. Tem lados que paralisam um pouco mais, um pouco menos, e a gente faz um retoque da aplicação, em casos que precisar. Se não precisar, não vou te furar à toa. Se precisar, se a sobrancelha de um lado subir um pouquinho mais, a gente vai fazer uma nova aplicação, tá? Só em alguns pontos específicos. E hoje, o que você não pode? Você não pode abaixar a cabeça, não pode deitar nas próximas 4 horas e não pode fazer atividade física. Então, por hoje. A partir de amanhã, a vida é normal, tá? E é comum em alguns pacientes o Botox dar um pouquinho de dor de cabeça por conta do local da aplicação. Então, não pode tomar dipirona ou paracetamol, qualquer medicação que esteja acostumado para dor de cabeça, sem nenhuma restrição, tá bom? Basicamente isso. Gente, então no vídeo de hoje vocês viram um assunto bem de leve, né? A gente nem se aprofundou, uma coisa bem rápida, do que um dos trabalhos que o doutor Acris faz. Ele também faz rinoplastia, uma série de cirurgias, né, doutor? Várias. Isso. E a gente pode fazer o seguinte: se vocês quiserem, vocês vão comentando aí embaixo que a gente pode pegar cada mês ou de 15 em 15 dias um tipo de cirurgia pra gente vir aqui e o doutor Acris vai abrir esse espaço para vocês, tirando dúvida, falando sobre a cirurgia em questão. Doutora Cris, muito obrigada. Nada, nosso objetivo é esse, tentar esclarecer as suas seguidores, né, das cirurgias. Então a gente vai fazer de prótese de mama, abdominoplastia, rinoplastia, prótese de glúteo, tirando as dúvidas, que os pacientes, em geral, têm muita dúvida. E não tem quem tire essa coisa. E a gente aqui no bate-papo informal, a gente vai tentar esclarecer as dúvidas. Vai ser um prazer. Que bom. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Beijo.